Elivaldo Barbosa já aqui a postos comigo para trazer informações do mundo político, né, Elivaldo? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia para você mais uma vez que está nos acompanhando. Nayara, até que a bancada piauiense começa a legislatura bem situada no Congresso Nacional. O senador Marcelo Castro, que é o atual relator do orçamento que está em curso, é também o relator do novo Código Eleitoral, uma matéria importantíssima e que trata exatamente de regras da condução das eleições brasileiras. Francisco Costa, do PT, estreia na Câmara Federal e será o relator da medida provisória que trata do novo Bolsa Família. E na subcomissão da reforma tributária, 2 parlamentares piauienses também, Florentino Neto e Merlong Solano. Eu conversei com o deputado Merlong Solano sobre o que ele pretende estabelecer como prioridade da área nessa matéria que é uma urgência para o país, mas há muitos entraves, há muitas dificuldades, há muitas travas para que ela ganhe corpo e seja de fato aprovada. É uma reforma considerada essencial, inclusive para a retomada do desenvolvimento econômico. Merlong Solano considera a estrutura tributária brasileira um manicômio tributário e estabeleceu aí essa corrente de pensamento que já começa a ganhar corpo na Câmara Federal sobre como deve ser a reforma tributária que começa a ser apreciada ainda neste semestre do Congresso Nacional. Eu acho que a nossa obrigação primeira é colaborar para que o governo Lula aprove uma reforma tributária. O nosso sistema é caótico, é um manicômio tributário, com mais de 90 tributos, impostos, contribuições, com uma miscelânea de legislação municipal, estadual, nacional. As empresas gastam muito só para saber quais são suas obrigações. De modo que nós temos que reduzir, adotar o imposto no destino, fazer o valor agregado para acabar com essa história de bitributação e começar um processo de resolução do problema da regressividade, aumentando os impostos sobre a renda e diminuindo os impostos sobre o consumo. Esse é o caminho que o mundo todo já seguiu. E assim acabar com essa história de gente pobre pagar mais imposto que gente rica. É uma das promessas do Lula, né? Botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Elivaldo, você quer comentar alguma coisa sobre essa entrevista? Merlong Solano ele é do PT e assimila bem essa ideia que o partido pretende imprimir nesse debate, né, Yara? Agora, não vai ser um debate assim tão fácil, não. A reforma tributária não saiu até hoje, porque até hoje nunca teve consenso no Congresso Nacional, nem no segmento produtivo e social do país. É por isso que ela não sai, existe sempre esse embaraço na hora de decidir. Gestores têm uma proposta, tem uma proposta na Câmara, tem outra proposta no Senado, o setor produtivo ligado à indústria, o agro também tem ideias e preocupações. Então, quando junta tudo, tirar um consenso, uma reforma única, não é tão simples assim. Agora, ela é absolutamente necessária, urgente, para organizar a bagunçada estrutura tributária brasileira, né, Yara? Elivaldo, e o que representa para o estado do Piauí, por exemplo, 4 parlamentares que você citou aí, fazendo parte dessas comissões, subcomissões? Interessante, né, Yara? Porque isso representa influência, né? Influência, uma capacidade de articulação na Câmara e no Senado. Só na Câmara são 513 parlamentares. Eu lembro até que alguns dizem o seguinte, olha, quando você inicia o mandato pela primeira vez na Câmara Federal, você só é deputado mesmo se você se reeleger, porque os primeiros 4 anos não são tão fáceis assim, você transitar lá dentro e conseguir ganhar destaque no mandato. Então é sempre importante, é um fator de engrandecimento da ação parlamentar, de influência e que pode ter, sim, resultado que favorece o país, já que eles estão lá representando os estados, mas acima de tudo o Brasil. Hoje tem posse, né, do novo superintendente da Codevasf aqui no Piauí. Eu queria que você trouxesse informações sobre essa posse, Elivaldo. Tem sim, Neyara. O engenheiro agrônomo, produtor rural, irrigante, Marcelo Vaz Costa Castro, filho do senador Marcelo Castro, esse aí da foto, ele será empossado hoje em sessão, em ato solene na Codevasf, que fica ali na região centro-norte, onde era a Polícia Federal, ali na Avenida Maranhão, e ele assume a instituição e, do ponto de vista político, é assim uma mudança radical na Codevasf, né? A Codevasf, que até então era comandada sob a influência política do senador Ciro Nogueira, e você sabe que o senador Ciro Nogueira, aí no governo, já no final do governo Bolsonaro, andou entrando muito atrito com o senador Marcelo Castro, que é de outra corrente, é governista agora, e compõe lá a base do presidente Lula. Então, saem assim polos do comando de uma instituição importante.
Saiu Hinaldo Guerra, que comandou a instituição por vários anos, a Codevasf no estado do Piauí, que tem uma presença muito forte, uma instituição muito importante, porque envolve, Neyara, só o município de Cajueiro da Praia está fora da ação da Codevasf. 223 municípios só do lado do Piauí, para você ter uma ideia da importância dessa superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Então, o engenheiro agrônomo Marcelo Castro tem essa missão de conduzir essa instituição muito importante, parceira para o estado do Piauí, através do Vale do Rio Parnaíba. Elivaldo, o que você tem de informação sobre a maratona de reuniões, né, que o governador Rafael Fonteles está tendo com prefeitos da base aliada? Pois A gente falou disso na semana passada, já tem mais reunião? Porque a primeira foi na quinta-feira, reuniu aí cerca de 20 prefeitos e no sábado foram 18 prefeitos, aliás, 22 prefeitos ao Palácio de Karnak para esse segundo encontro do governador Rafael Fonteles com os chamados prefeitos aliados. Aqueles que estiveram com o governador na campanha, é um momento de agradecimento, e aí são os prefeitos, Neyara, ali da região sul do Piauí e também do norte, pegando aqui Luzilândia, um pouco da região dos Cocais, da Serra das Mangabeiras e do extremo sul, do Alto Parnaíba, estiveram lá alinhando gestões, procurando já esse alinhamento necessário da ação. A maratona segue, Neyara, na quinta-feira, dia 20, aliás, com um novo encontro do governador com prefeitos. Esses encontros vão até o início de maio e deve terminar com uma grande reunião organizada na Associação Piauiense de Municípios. Essa ala mais identificada politicamente com o governador hoje gira em torno de 120 gestores do estado do Piauí. Esse segundo encontro aconteceu no sábado e o terceiro ainda ao longo desta semana, Neyara. Aí depois dos prefeitos que fazem parte, né, desses prefeitos que apoiaram o governador, deve acontecer os outros prefeitos, né? Porque são 224 municípios. 224. Agora, nessa característica aí, não. Com essas características aí, são esses prefeitos, porque esse encontro ele tem uma finalidade política de agradecimento pelo empenho desses prefeitos na campanha eleitoral e administrativa, porque todos eles vão em busca de saber o que é que vão ganhar, o que é que eles vão ter, o que é que os municípios terão em resultado desse comprometimento político. Então, os primeiros atendidos são os primeiros aliados. Não, como o governo afirma, que haja discriminação. As cidades que os gestores não apoiaram o governo vão ficar de fora das ações do governo, em absoluto, não é? O governo terá suas políticas estaduais, municipais, independente de quem esteja à frente dos municípios. Agora, esses aí é que estiveram com ele na batalha eleitoral, e isso aí ele merecendo essa diferenciação no tratamento em relação a parcerias e até ação política envolvendo o governo do Estado. E no ano que vem, que é o ano eleitoral, aí, sem dúvida nenhuma, o governador revela assim, o estilo de separar bem o joio do trigo, né? Então, o próximo ano, um ano eleitoral, a gente percebe que a orientação ou a ordem será aliados do lado. Não tem essa história de ser aliado do governo e do município ficar com um partido de oposição ao governo. Parece que isso vai ser cobrado, viu, Neyara? Mas vamos esperar o tempo passar a conferir. Mas parece que o comportamento do governo do Palácio de Karnak vai ser diferente em relação às gestões anteriores. Ok, então, Elivaldo, muito obrigada pelas informações, tá? Neyara, só para terminar, eu queria só adiantar o seguinte. Esta semana teremos mudanças na Fundação Municipal de Saúde. A informação não é oficial. O prefeito, doutor Pessoa, não declarou, mas ele tem dito aí a interlocutores mais próximos que Clara Leal deve deixar a Fundação Municipal de Saúde esta semana. E anunciado o novo gestor, possivelmente seja um psicólogo, se não me engano, né? Ele deve comandar a Fundação Municipal de Saúde. Clara Leal já havia dito que passar o tempo dela seria curto, apenas para dar uma organizada, uma estruturada da Fundação Municipal de Saúde. Essa mudança, tudo indica, ocorrerá esta semana. Ok, então. Obrigada, viu, Elivaldo, pelas informações. É isso, né? Até amanhã. Até amanhã, bom dia. Bom dia.